Há 2 anos, no arquipélago de Sabaody, 11 piratas surgiram para abalar o mundo, cada um com uma recompensa de mais de 100 milhões de berries. E isso resultou num grande incidente. Após o golpe desferido por Monkey D. Luffy contra um Tenryubito, o almirante de luz Kizaru foi convocado para comparecer ao arquipélago e dar uma verdadeira surra nos supernovas ali presentes. Mesmo assim, todos eles foram capazes de escapar e se tornaram conhecidos como a pior geração. O único membro que se somou a esse grupo e não estava em Sabaody é Marshall D. Teach. No entanto, se a gente analisar mais profundamente, essa não é, digamos, a verdadeira pior geração. Há uma era que veio antes da deles, que essa sim, essa é a verdadeira pior geração. Esse grupo infame nasceu em Logtown, também conhecida como a cidade do começo e do fim, o que não poderia ser mais adequado porque há 24 anos atrás vimos o fim de Gold Roger e o começo da aventura para milhões de sonhadores ao redor do mundo e principalmente para aqueles que estavam lá presentes. É nesse cenário que surge a pior geração de todas. 7 futuros piratas insanos se reuniram para testemunhar esse evento, e durante as próximas 2 décadas, eles iriam praticamente virar esse mundo de cabeça para baixo. Essa é a história da estranha geração, digamos ali, do meio de One Piece. Porque quando a gente fala de eras, temos uma tendência em focar em Joy Boy, Roger e, claro, o Luffy. Mas há um meio termo entre todos esses que foi o principal responsável pela estabilização dessa era de pirataria exatamente como ela é. Piratas que formaram rivalidades, alianças e hoje estão próximos de conquistar o lendário One Piece. Há 24 anos atrás, em Logtown, 7 piratas surgiram para abalar o mundo e vamos começar falando do mais notável de todos eles. Shanks, o Ruivo. Ele é basicamente o Luffy dessa primeira pior geração, o líder indiscutível, o primeiro a alcançar todos os feitos impressionantes como superar a recompensa de 1 bilhão de berries e até ascender ao patamar de Imperador dos Mares. No entanto, durante esse momento, 24 anos atrás, Shanks era apenas um garoto de 15 anos de idade, chorando pela perda de seu capitão e pai de coração. Apesar de ser o mais novo de todos, o Ruivo cresceu muito e assumiu um posto ao lado das lendas Big Mom, Kaido e principalmente Barba Branca. 3 membros da Era Lendária e que fizeram parte da tripulação dos Piratas Rocks. Mas nos dias de hoje, 24 anos depois desse acontecimento, Shanks é o último deles a permanecer de pé. Para contrastar com a dor do Ruivo, outro jovem garoto vivia um êxtase ao ver Roger sendo executado. Don Quixote do Flamengo, que tinha apenas 17 anos, a mesma idade que Luffy tinha quando se tornou um membro da pior geração e também iniciou sua jornada pelos mares. Naquela altura, seu nome e feitos ainda eram pouca coisa. Ele não havia matado Corazon, não conhecia o Law, estava longe de usurpar o trono de Dressrosa. Até ali, ele só tinha saído forçadamente de Marejoa, sido maltratado por humanos, maltratado também humanos, lançado um rajadão histórico de Haki do Rei e, claro, matado o seu pai. Eu diria que é até bastante coisa para uma criança e até para um garoto de 17 anos. No entanto, ele cresceu ainda mais, muito mais, não apenas sua força, mas também sua insana rede de contatos. A recompensa de 340 milhões de berries do Doflamingo parece baixa para os padrões atuais de One Piece, mas vale lembrar que ela foi congelada há muitos anos e é provável que, se for estabelecido um novo valor para a cabeça desse homem, meus queridos, vai superar certamente os 2 bilhões de berries e até mesmo beirar os 3 bilhões. Doflamingo era o Joker do submundo de One Piece, tendo milhões de conexões no mercado negro, responsável por um enorme tráfico de armas capaz de subornar o próprio governo mundial por supostamente saber o segredo nacional de Marejoa. Enfim, império, poder político, relações obscuras, Doflamingo construiu um nível de influência e poder superior a de todos os supernovas da pior geração, sem contar o Luffy e, obviamente, agora não falando de supernova, o Barba Negra, que tá realmente acima do Doflamingo. E lembra que eu mencionei o contraste do sofrimento do Shanks com a reação do Doflamingo? Pois é, nesse momento
Ele provavelmente estava sorrindo porque vislumbrava uma oportunidade gigantesca para o seu futuro. Com a sua ganância explodindo, ele sabia que poderia se tornar o novo rei dos piratas. Nosso terceiro membro da verdadeira pior geração tinha 19 anos de idade quando Roger foi executado. Seu nome é Draco le Mihawk. Ele é um ótimo exemplo da rivalidade dessa era, principalmente com o Shanks. Esses dois piratas fantásticos desenvolveram suas famas através dos duelos constantes que faziam, revelando uma habilidade espadachim tremenda completamente fora do normal que os levaram ao topo do planeta. Apesar de não construir uma rede tão absurda de informações como o do Flamingo, ou até mesmo o próprio Ruivo, que tem territórios e tudo mais, Mihawk ascendeu ao patamar de melhor espadachim do mundo, e foi capaz de realizar seu objetivo de vida por um período duradouro. Mano, viver ali tranquilão, caçando uns pirata bosta pra cada canto, relaxado sem ser perseguido pela marinha e claro, tomando seu vinho sem ninguém preencher o saco. E mesmo vivendo dessa maneira, sem ter uma tripulação, sem ter vários territórios, sem buscar realmente ali um combate direto contra o governo mundial e se opor ao planeta, o Mihawk se tornou o segundo pirata mais valioso da verdadeira pior geração, alcançando uma recompensa de 3 bilhões e 590 milhões de berries. O Olhos de Gavião também se mantém como um dos poucos membros dessa geração que ainda não foi derrotado. No geral, a maioria já foi, até pelo mesmo garoto. Deve ser por isso que chamam a geração do Luffy de pior geração, Tem esse cara aí que realmente causa uma turbulência gigantesca no mundo e influencia esse planeta como ninguém. Só ele sabugou 2 Chichibukais antes de chegar no Novo Mundo. Na verdade, 3, se a gente contar o bug. Mas enfim, vamos ver como até esses piratas derrotados tiveram uma influência e consolidação de autoridade maior que todos os membros da pior geração. Claro, sem contar o Luffy e o Barba Negra. Mas aí o Shanks e o Bug eles conseguem disputar também a nível de influência e importância, até porque hoje são os 4 Yonkou. Mas calma, a gente já vai falar do Palhaço Estrela. Antes, vamos dar o primeiro exemplo aqui, que é Sir Crocodile, que tinha 22 anos de idade e diferente de todos os outros membros da primeira pior geração, ele é o único cujo rosto não conseguimos ver durante a execução, o que é um fator chave para a ideia de que ele era uma mulher. A gente não vai entrar nisso nesse vídeo, mas eu só queria reforçar essa ideia porque, cara, pra mim é muito real, é muito interessante. Mãe do Luffy? Não, mano, calma aí. Ele ter sido mulher é ok, Mas mãe do Luffy aí já é sacanagem. É um meme. Enfim, se eu tivesse que adivinhar o rosto do personagem, como tava a expressão dele ali, eu diria que o Crocodile tava com um olhar de determinação. Empolgado, porque após a queda de Roger, ele perseguiu o sonho de se tornar o rei dos piratas. Porém, ele já de início se deparou com um desafio muito além do que ele poderia superar. O Barba Branca, que com a Gura Gura no Mi estraçalhou seu sonho. Mas o Crocodile desistiu? Não, ele mudou e veio com um novo plano para reviver uma arma ancestral e usurpar o trono de Alabasta. E essa ascensão eventualmente ocorreria. Mas infelizmente, para ele, um homem borracha, pica-pau, biruta maluco chegou para encher sua cara de porrada. Mas o Crocodile desistiu depois de tomar essa surra, irmão, temporariamente, tá? Ele decidiu ficar preso e pensar um pouco sobre o que ele tinha feito, mas depois disso, ele surgiu de volta para o mundo com um novo plano para mais uma vez dar a volta por cima. O valor pela sua cabeça então foi estabelecido em quase 2 bilhões de berries, e as suas constantes quedas, seguidas de ascensões, são realmente um feito digno de alguém da verdadeira pior geração. Décadas de luta, planos de anos frustrados, fama global, a construção de uma organização capaz de abalar o mundo, o Crocodile é realmente incrível. Mas hoje figura abaixo de um símbolo que inspira a todos e promete conquistar o One Piece. O Palhaço Estrela Bug, assim como Shanks, tinha apenas 15 anos de idade quando Roger foi executado. E assim como Shanks, ele também estava chorando por perder seu capitão e pai de coração. Assim como Shanks, ele agora é um Yonkou, e assim como o Shanks, Bug também busca reivindicar o One Piece. O trajeto do palhaço é um dos mais incríveis de todo One Piece.
Fatos misturados com sorte, repletos de um carisma único, o levaram aos patamares mais elevados desse planeta. No momento, Bug é um Yonkou cuja recompensa é de 3 bilhões e 189 milhões de berries, algo que rivaliza com os valores pelo Mihawk e supera o de Monkey D. Luffy. Bug era uma grande ameaça no East Blue, mas acabou sendo jogado em Impel Down para apodrecer até a morte. Mas devido sua ousadia e alegria, ele já estava prestes a escapar da prisão quando esbarrou com Luffy. E aí os dois se tornaram aliados e os principais líderes da maior fuga já vista na história dessa cadeia. Do ponto de vista do mundo de One Piece, Bug é uma verdadeira lenda que apenas fez sua presença conhecida durante os eventos de Impel Down, e desde então tem crescido rapidamente para ser considerado um igual ao Shanks. Foi Chichibukai, construiu uma enorme empresa de delivery, conquistou uma ilha no Novo Mundo para chamar de seu próprio quartel-general, é considerado um dos 2 únicos remanescentes dos Piratas do Roger. O Bug é simplesmente um fenômeno, um espetáculo que, com suas próprias palavras, faz até seus companheiros da verdadeira pior geração tremerem. Hoje, os 3 formam uma aliança conhecida como Cross Guild, e figurando como líder público dessa organização, Bug é um dos piratas mais temidos e reconhecidos dessa era. O penúltimo membro que vamos comentar aqui é Gecko Moria, que tinha 26 anos em Logtown, mas estava prestes a iniciar sua verdadeira carreira como pirata, com esse sorriso de empolgação em seu rosto, como quem vê uma grande oportunidade de crescimento. Mas Moria encontrou um desafio que ia moldar todos os seus sonhos em seu primeiro ano após a execução do Roger. Há 23 anos atrás, ele simplesmente encontrou Kaido em um ano e toda a sua tripulação foi assassinada. E tudo que restou a Moria foi viver sua vida durante anos fazendo um planejamento completamente irreal de montar um exército de zumbis para derrotar a criatura mais forte do mundo. Sendo bem sincero, a sorte dele foi que o Luffy chegou antes pra amassar a cara dele, porque se ele fosse pra cima do Kaido, meu querido, o dragão azul teria acabado completamente com a sua vida. O Moria é o membro com menos feitos na verdadeira pior geração, mas assim como grande parte deles, ele se tornou um Chichibukai. Também tem um detalhe muito interessante sobre ele, que é o seguinte: ele é o único personagem em todo One Piece que fundou 2 tripulações diferentes e foi capitão de ambas, os piratas Gecko, que foram obliterados pelo Kaido, e os piratas de Thriller Bark, uma repaginada que ele fez para sua própria imagem, mas que acabaram sendo também derrotados por Luffy e companhia. Mas é aquilo, né? Apesar de ter sofrido uma derrota absurda em um ano e outra pesada em Thriller Bark, Gecko Moria continua persistindo. E mesmo com seus braços direitos sendo assassinado, segue ativo até os dias de hoje. Então assim, a gente aprendeu com o Crocodile que dá pra dar a volta por cima, né? Então o papel que o Moria ainda tem pra desempenhar nesse universo pode ser importante. Sua recompensa era de 320 milhões e deve ter aumentado após a dissolução dos Chichibukais e tudo que vem acontecendo com esse personagem. Talvez o governo mundial só precise saber que ele ainda existe, né? Mas me parece que, por enquanto, o personagem vai permanecer nas sombras. E falando nisso, o próximo personagem ainda não fez tudo o que tinha pra fazer, muito pelo contrário, tá parado aí há um bom tempo, já organizou algo muito significativo, mas o melhor dele ainda tá por vir. Ainda tá por vir sem sombra de dúvida. E assim, ele provavelmente vai ser o maior responsável pela mudança nesse planeta, pelo menos dessa geração. E eu não tô falando do Shanks, não tô falando do Bug. Diferente de todos os outros aqui mencionados, ele não é um pirata, mas sim um revolucionário. Seu nome é Monkey D. Dragon, e ele, assim como todos os outros mencionados, estava presente na execução de Gold Roger e também na de seu filho Monkey D. Luffy, exatamente no mesmo lugar. A diferença é que na segunda ocasião, ele decidiu interferir. Dragon já tinha 31 anos de idade naquela época, o tornando o mais velho de toda a verdadeira pior geração. E é interessante que o Dragon tenha aparecido lá, já que o mundo da pirataria não lhe interessava. Na verdade, parece que ele reconhecia em Roger e no momento um gigantesco fator de mudança para esse planeta. Parece que Dragon foi inspirado pelas palavras do Rei dos Piratas e principalmente por suas ações. Não é à toa que Oda nos introduziu o personagem junto à frase icônica de Roger sobre o fluxo do tempo.
a vontade herdada e o sonho dos homens. Eu sei que alguns podem questionar a inclusão dele aqui, visto que a pior geração, né, são os supernovas, apenas piratas com a soma do Barba Negra, mas a gente tá falando de uma geração completa aqui. Então o Dragon tava lá também, junto com todos os nomes aqui mencionados, ou seja, ele faz parte sim dessa geração que estava presente na execução do Roger e que sofreu diretamente e foi influenciado por suas palavras. Então eu acho que vale abranger, né, as verdadeiras ameaças para o governo mundial para essa geração. Então o que importa é: os nomes ali reunidos em Logtown há 24 anos eram a verdadeira pior geração que causaram e ainda causarão um rebuliço enorme no mundo. Eles prometem fazer mais, afinal de contas, Monkey D. Dragon é oficialmente reconhecido como o pior criminoso do mundo, assim o tornando o pior dos piores. E olha que absurdo, mesmo que a gente ainda não saiba a recompensa do Dragon, essa verdadeira pior geração somada possui uma recompensa de 13 bilhões e 452 milhões de berries. O valor pela cabeça do Dragon deve figurar ali entre 4 bilhões e 5 bilhões de berries, sendo que há uma possibilidade real de superar essa estimativa. Então assim, não é exagero nenhum estipular que a recompensa total de todas essas figuras aqui mencionadas se equipare aos 20 bilhões de berries. Porque ainda tá faltando a correção do Doflamingo que vai lá pros 2 bilhões, a do Moria que, sei lá, né, alguma coisa vai mudar, vai se elevar, se bobeado o Shanks já vai aumentar também pela vitória em cima do Kid e do feito contra o Bartolomeu, e claro, a do Dragon que vai extrapolar os limites e ainda precisa ser somada a esse montante que já é gigante. Enquanto isso, todos os supernovas de 2 anos atrás juntos, mesmo com o Kid e o Law tendo valores um pouco exagerados para cada um deles, pelo menos essa é a minha opinião, eles possuem todos somados 11 bilhões e 979 milhões de berries. Claro que ainda faltam algumas correções, como a nova recompensa não revelada do Uruji e o detalhe mais importante, a adição do Barba Negra. Com ele, o grupo salta para 15 bilhões e 975 milhões de berries, um valor absolutamente insano. A grande diferença é que para chegar nesse número, a pior geração conta com 12 membros, enquanto a verdadeira pior geração com quase metade, né? Apenas 7 piratas e um revolucionário. O mais chocante é que todos esses membros estão ativos até agora, ou seja, essa geração inteira tá pronta e vai participar ativamente do ápice de One Piece. Enquanto a pior geração de 2 anos atrás, muitos nomes ali já podem ser descartados. Bom, o impacto geral das duas gerações é absolutamente insano, e por mais que a verdadeira pior geração tenha influenciado mais o mundo como é hoje, é inegável que com Marshall the Teach e Monkey D. Luffy, a pior geração vai se mostrar mais importante de todos os tempos, causando uma mudança nesse mundo que ninguém nunca viu igual. Meus queridos, eu espero que vocês tenham tido uma excelente entrada de ano de 2025 e eu espero também que você aí tenha curtido esse vídeo, beleza? Se gostou, cara, deixa o like, tece um comentário também, me diga aí o que você achou e tamo junto demais. Esse ano vai ter vídeo pra caramba, vamos também postar muita coisa no Instagram, então segue a gente nas redes sociais, beleza? Tamo junto, muito obrigado por me acompanhar até aqui e antes de se ver, sem sombra de dúvidas, você já sabe, meu querido, num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!